Bom dia com Jesus, crianças. É uma manhã gostosa para adorar a Deus, não tá? Vamos então nos pôr de pé, vamos vir aqui à frente fazer uma oração. Vamos adorar a Deus. Vamos orar a Deus, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta manhã, Pai, gloriosa, Senhor Deus. Primeiro dia da semana, ó Deus, estamos aqui para adorar a Ti, Senhor. Louvar e bendizer o Teu nome, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, nesta manhã, nessa escolinha, Senhor Deus, a cada criança, Senhor Deus, a cada um que não pôde vir, Senhor Deus. Que o Senhor dê graça a cada um, ó Pai. Ajude eles, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, te pedimos. Amém, Senhor. Vou fazer a oração do Pai Nosso para nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja seu nome. Venha o nosso teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, porque tu é o Rei e Deus da glória para sempre. Amém. Amém. Vamos ainda de pé, vamos ler Provérbios. Provérbios 1. Quem vai me ajudar aqui na frente? Eu vou ler a introdução aqui, depois nós vamos ter juntos, tá? Diz assim, ó, introdução geral, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o entendido adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhação. O temor do Senhor é o princípio da ciência, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça, e colares para os teus pescoços. Filho meu, seus pecadores blancecias te quiserem tentar, não consintas. Se dizerem vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão o inocente, traguemos-los vivos, como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos, lançares a tua sorte, entre nós teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas
caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal, e se aprenderes a derramar sangue, na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. Estes armas ciladas contra o seu próprio sangue e as suas próprias vidas espreitam. Tais são as veredas que todo aquele que se entrega à cobiça, ela prenderá a alma dos que possuem. Convite à exortação da sabedoria. A suprema sabedoria altissonante clama de fora. Pelas ruas levanta sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas na cidade, profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejais o escárnio? E vós, loucos, aborreceis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas, por que clamei e vós recusastes? Por que estendi a minha mão e não houve quem desse atenção? Antes a rejeitasse o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também eu vos rirei na vossa perdição, e zombarei, vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição contra a tormenta. Sobrevindo-vos aperto a angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborrecer o conhecimento e não proferir o temor do Senhor. Não quiseram meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples o matará, e a prosperidade dos loucos a destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Amém. Graças a Deus. Provérbios de Salomão, né? Os provérbios aqui, esses provérbios, ele já diz logo aqui para nós, né? Ó, provérbios de Salomão para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, juízo, a equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens, a nós, né? Somos todos jovens, né? Aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o entendido adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e a sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhação. Provérbio é para todos nós, né? Tanto para os sábios, para os entendidos, para nós que não entendem nada, né? Então esse é provérbio para nós. Vamos cantar? Vamos? Já tem um hino preparado aí?
do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era um pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu possa sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era um pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim. Glória a Deus. É bom louvar ao Senhor, né? Tem também? Vem? É bom. Tem um corinho aqui também para nós cantar. Ó. 22, corinho 22. Corinho 22 aí, no final ali. Corinho bastante conhecido nas escolinhas. Tem? Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, dar-nos muitas almas a ganhar. Aleluia, 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 dou ao grande Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, dar-nos muitas almas a ganhar. Aleluia, 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 dou ao grande Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Amém. Eu tenho aqui vocês que têm acompanhado a escolinha lá de Campinas, e vocês não têm isso aqui ainda, mas vão ter. Lembra que o professor devia estar estudando isso aqui? Então depois vocês pegam para nós aqui, cada uma pega o livro de questionário de atividades para vocês poderem acompanhar lá de Campinas, tá? E põe o seu nome aqui, ó. Põe o seu nome,
várias atividades aqui, que eu acho que eles já estão bem à frente ali, mas dá para vocês acompanhar aqui qual atração sobre a montanha é a mensagem que foi usada nessa aqui. Então aqui tem o certo e errado, os questionários. Então tem aqui A, B, C e D. Estamos juntos aqui esta noite na igreja sede, no tabernáculo, esperando. Aí tem um lugar para você preencher, tá aqui. Pela comunhão, pelo julgamento, pela vinda do Senhor, pelo arrebatamento. Aí vocês vão ver qual que é o certo e marcar ali. Mas para isso vai ter que ler a mensagem. Tá bom? Então depois vocês pegam comigo aqui, tá? Para vocês acompanhar lá. E depois de Provérbios, nós vamos entender um pouquinho sobre a Bíblia. Vamos lá no começo, lá em Gênesis. Cadê sua Bíblia? Pega aí para vocês acompanhar comigo. Vamos começar do começo. Aqui, Gênesis. Gênesis, no grego quer dizer brotação, brotar, né? Se você põe uma sementinha ali na terra, ela vai brotar, vai ter um início. Então, no grego significa brotação. No hebraico, Gênesis significa início ou começo, né? Entendemos um pouquinho desse livro, quem foi o autor dele, já está aqui em cima, né? O livro de Moisés. Esse livro, Gênesis, ele faz parte de 5 livros que Moisés escreveu. Esses 5 livros é chamado 5 rolos, ou como a gente conhecemos como Pentateuco, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, esses 5 livros é conhecido como Pentateuco, que no hebraico é 5 rolos, escrito pelo profeta Moisés. A gente vai começar aqui a ler, e depois vamos ver o que o irmão Brana tem para nós aqui, que tem muita pergunta aqui que eles fizeram por irmão Brana, questionando, sabendo, como é que foi isso, como é que foi aquilo. Então a gente vai ver aqui com o irmão Brana também nessa mensagem perguntas e respostas sobre Gênesis, né? Vamos ler aqui a criação do céu e da terra e tudo o que neles contém. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Então, o princípio ali, às vezes vê a pessoa falar assim, esses estudiosos, eles fazem aqueles estudos, né? Fala assim, a Terra tem 68 milhões de anos, né? Pela Bíblia aqui a gente vê que tem 6 mil anos, vai fazer 7 mil anos. Mas eles falam, a Terra aqui, nós encontramos pedaços de uma rocha aqui que tem 68 milhões de anos, 100 milhões de anos. Às vezes pode até ter mesmo, né? Porque quando ele diz aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto. Depois, a gente não sabe quanto tempo ficou. E aí vem o segundo. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, a terra estava mergulhada nas águas. Capítulo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Vê aqui que a luz foi formada e Deus gostou da luz, né? E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre luz e trevas.
Capítulo 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Agora ele vai falando aqui primeiro, segundo, terceiro dia, né? Mas a gente sabe que ali no Éden não tinha, não era contado dias, porque ali eles não sofriam a ação do tempo até o pecado. Só depois do pecado foi contado dias. Aí você vê que quando aí Adão viveu tantos anos e morreu. Mas antes disso ele viveu muitos anos porque não era contado. Mas para mostrar aqui, você vê que Moisés ele vem dizendo o primeiro, segundo dia, porque tinha noite e tinha dia, mas não era contado como dias igual a gente conta hoje. Mas tinha noite e tinha dia. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Então ele separou as águas. Água para um canto, água para o outro, e houve uma expansão no meio, um espaço, né? Então ele separou as águas. E fez Deus a expansão e separação entre as águas, e estavam debaixo da expansão, e as águas estavam sobre a expansão, e assim foi. Água em cima e água embaixo. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Passaram-se 2 dias. 9. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca. Então, as águas foram para um canto e a porção seca apareceu. Você vai ver mais para frente, ele vai chamar a porção seca de terra. Então ele juntou as águas debaixo do céu num lugar. E apareceu a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Você viu aí que ele pôs num canto as águas lá, os oceanos, pôs tudo num canto, e a porção seca apareceu, e ele chamou terra. 11. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. Então, ali apareceu as árvores, as ervas, cada um dando a sua espécie, né? E assim foi. E a terra produziu erva, e erva dando semente conforme a sua espécie. E a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia terceiro, 3 dias. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais do tempo, determinados para os dias e anos. Então, cada vez que o céu se passasse, então ele já deixou certo para que aquilo fosse contado dias e anos, né?
E Deus disse: haja luminares na expansão do céu para ver separação entre dia e noite, e sejam ele para sinais do tempo, determinado para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Não sei se você viu o pastor Cleomar esses dias falando que Deus soprou a terra. Você viu, né? Soprou a terra na sua mão. Terra, vai, para ali. Então, é a mesma coisa do sol. Aparece ali, vai lá, sol, para ali. Estrelas, vai, estrela, para aí, tá bom. Oh, mais uma estrela, e pôs nome em cada estrela, absinto, você vai ali, para ali, tal. Então, assim Deus o fez. E os 2 grandes luminares para governar o céu, ou o sol, e a lua. Né? E Deus o pôs a expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia 4º. 20. E disse Deus: produz as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voe sobre as aves e sobre as expansões do céu. Aqui ele já começou a criar os animais. Até então ele estava criando o cosmos, criando os luminares, né? E o engraçado é que ele pôs aqui, sempre há separação entre luz e trevas. Você entendeu? Então, a Bíblia fala que nós somos a luz, né? A luz que alumia a terra. Então, nós não podemos se ajuntar com trevas. Deus já fez essa separação. Nós somos luz para iluminar a terra. Então, Deus pôs nós como luz aqui na terra. Então, nós não podemos se misturar com a treva. Não tem como se misturar com as trevas. Porque onde há luz, as trevas têm que fugir. Onde vai a luz? Você pega uma lamparina ou uma vela, você vai andando no escuro e você vai clareando aquilo lá, e as luzes você vai ver que as trevas vai saindo, e se você olhar para trás, as trevas vai ficando para trás. Então você vê assim, a luz nunca se dá com as trevas. No 20, disse Deus: produz as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voe as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, e as águas abundantemente produzem conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei-vos as águas e os mares, e multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do dia 5º. Então passaram ali 5 dias. Vai vendo aí que cada dia ele criava alguma coisa. Agora vem a criação dos seres viventes. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então, ele vem marcando ali todo conforme a sua espécie.
Então o gado ali, sua espécie. Então você vai ver que depois ele fez um de cada, um macho e a fêmea, um macho e a fêmea, um macho e a fêmea, conforme a sua espécie. 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se mova, e todo réptil que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Aí você vê aqui, se você olhar no espelho, você vai ver a sua imagem, não vai? Se você olhar no espelho, você vai ver a sua. Se eu olhar no espelho, eu vou ver a minha. Como é que Deus criou nós a sua imagem? Você vê aqui, cada um se olhar no espelho vai ver a sua imagem. E Deus criou o homem à sua imagem, né? O irmão Brano nos fala que você não é isso que você é por fora. Você é o que você é por dentro, o seu espírito, né? Então, guarde isso aqui que você vai ver o irmão Brano explicando isso aqui para nós daqui a pouco. Macho e fêmea os criou. E Deus abençoou, disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E Deus disse: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto, e a árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimentos. Então ele pôs o homem ali e já determinou que toda árvore que dê semente, que dê fruto, seria para mantimento dele. Aí você vê, tem muitos que falam assim: eu sou vegano, que eu não posso comer carne, que é isso, porque a Bíblia diz que toda semente, todo fruto, você tem que comer só o fruto, só semente, coisa que não tem rosto. É um espírito que entra na pessoa. Aí eles não lêem, eles só lêem aqui, ó. E disse Deus que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e toda que está sobre toda a face da terra, toda árvore que dê fruto, e a árvore que dê semente, servirá por mantimentos. Então só pega só essa parte. Aí no próximo, aqui no 30, diz assim, ó: e todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, que em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. Os animais também, né? Será para mantimento. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Veja bem, o dia que o homem foi criado, no sexto dia. Por isso que o Mombrana fala assim, que o 6 é o número do homem. Aí Apocalipse, acho que é Apocalipse 18, ou 13, 18, ele diz assim, ó: e você calcule o número do homem, e é 666. É o número do homem. Então, 666, 3 vezes o número do homem, né? Mas isso é para outra coisa. Vamos aqui mais à frente.
E assim o céu e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia e toda a obra que tinha feito. E abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. A formação do jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criadas, no dia em que o Senhor fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotara, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Mas ele já não tinha criado homem? Aí, dia no 26 aqui, 1:26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, domine sobre os seres da terra, todo gado, toda água que se move na terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Já tinha criado o homem, não tinha? Aqui não tinha homem para lavrar a terra. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotara, porque Deus não tinha feito chover ainda sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. E um vapor subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Está vendo? Aí ele fez o homem. Ali ele tinha criado o homem. Lembra que eu falei que cada um tem a sua imagem? E Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança? E ele formou o homem aqui do pó da terra, catou o pó da terra ali, o profeta fala que ele usou luz cósmica, potássio, ferro, magnésio, tudo que tinha na terra, formou o homem. E soprou o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Aí é esse homem que você vê, que se levantou do pó da terra. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida que está no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. Vamos parar por aqui só um momento. E a gente vai ver agora esse homem. E o profeta nos mostra, porque muita gente escreveu para ele na época, falando: irmão Brana, qual que é essa relação entre o homem do Gênesis 26 e o homem de 2:7? Ele fez 2 homens? Como assim? Né? Então nós vamos ver aqui o irmão Brana explicando isso aqui para nós. Bem rápido aqui, não, já vai dar 8 horas. Ó, é Gênesis 9. A mensagem é perguntas e respostas sobre Gênesis. O capítulo 8. Mambrando diz assim, ó: agora eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, eu acho que uma página aqui. E todas elas relativas à mesma coisa, de volta no livro de Gênesis. Agora, a primeira é Gênesis 1:26. 1:26 ao 28. E eles perguntaram: o que isto seria?
O que é esta pergunta? Eu quero dizer, fizeram a pergunta, me perdoe. E nós queremos ler isso primeiro. Agora, eles têm escrito aqui. Se você quiser seguir após isso, está tudo bem. Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. Bem? Então, na próxima tem Gênesis, ou ele ou ela, tem um Gênesis 2:7. E formou o homem do pó da terra. Agora, aquele é outro lugar. Eu lerei todos assim para podermos juntos aqui de maneira que vocês possam ver. Agora, a primeira frase diz, agora, Deus criou o homem, macho e fêmea. Criou o homem, macho e fêmea. Agora, aquele eu penso, é o primeiro ponto. Agora, em Gênesis 2:7, ele formou o homem, mas primeiro ele criou. E ele tem sublinhado isto. Ele formou o homem do pó e soprou em suas narinas. E assim por diante. Agora, qual a diferença? Ou onde está a conexão nas escrituras acima? Essa é a pergunta que fizeram por Mombrana. Qual é a relação entre os dois homens, os homens que Deus criou em Gênesis 26, 1:26, e qual a relação entre o homem de 2:7? Foi dois homens que ele criou? A irmã Brana vem aqui, ó. Agora, isto é, se você tem isso anotado, Gênesis 1:26-28 e Gênesis 2:7, agora é uma coisa muito delicada. E eu simplesmente tenho minha própria ideia sobre isso. E assim simplesmente direi isso a vocês da maneira que sinto que é. E se vocês sentem diferente, bem, isso está simplesmente bem. Eu quero cumprimentar o irmão Neville pelas boas respostas que ele deu àquelas perguntas ali. Agora, foram boas. Agora, em Gênesis 1:26, Deus fez o homem à sua própria imagem. E se você notar, nós pegaremos isto e assim pode ler em 26. E se você quiser ler adiante conosco, nós ficaremos contentes se você pode fazer. Confira comigo. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, que domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se mova. E criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Agora, eu tenho ouvido isso discutido muitas vezes ao redor do mundo. Surgem discussões sobre isso, e agora em Gênesis 2:7, observe que ele fez. Correto, aqui está. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seu nariz o fôlego da vida, e assim foi feita a alma vivente. Agora, que espécie de formação? O indagador pergunta. Que conexão tem entre Gênesis 1:26 com Gênesis 2:7? Deus criou dois homens? E qual era o homem, que conexões isso tem? Como isso se conecta nas Escrituras? Isso é a pergunta do indagador. Bem, agora, se você notar atentamente, agora em Gênesis 1:26, vamos pegar primeiro. Deus disse, façamos, agora, façamos nós, façamos o homem à nossa imagem. É lógico que percebemos que ele está falando com alguém. Ele estava falando com outro ser. Façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e o deixemos ter domínio sobre os gados do campo. Se você notar a citação, a primeira coisa que foi criado foi, lógico, a luz. Se você segue descendo através da criação, a última coisa que foi criada, que é o homem. E a mulher foi feita depois do homem, correto? A primeira e a última coisa foi criada a criação de Deus, o gênero humano.
Mas quando Deus fez o seu primeiro homem, se você notou, ele fez na semelhança dele mesmo. Ele foi feito à imagem de Deus. E o que Deus é agora? Se nós podemos descobrir o que Deus é, nós podemos descobrir que espécie de homem ele fez. Então vamos descobrir que Deus é. E que homem que foi feito ali, né? Agora em São João capítulo 4, e se você ler isso, Jesus falando da mulher, se você quiser notar isso, eu tenho muito tempo, simplesmente não as anotei, simplesmente eu tenho que tomar isso de memória. Você procure por elas agora, se você puder encontrá-las rapidamente. Agora, vamos começar por volta do capítulo 4 e verso 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ele falando com a mulher do poço lá, samaritana. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá dessa água para que eu não venha aqui tirá-la. Disse Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. E a mulher respondeu, a irmã Bruna fala assim, eu creio que temos que tomar um pouquinho acima disso. Agora, para encontrar o que eu quero que vocês vejam aqui. Talvez não eu possa encontrar isso aqui embaixo. Eu quero ver o que diz verso 23 e 24 correto. Vós adorai, é isto aqui que ele falou. Vós adorai o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Vamos falar, isso é certo, vem? Mas a hora vem que agora que os verdadeiros adoradores, judeus ou gentios, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Agora o verso seguinte é onde que eu quero. Deus é espírito e importa que o adorem em espírito e em verdade. Então descobrimos que é Deus. Deus é espírito e o importa que o adoramos em espírito e em verdade. Agora, se Deus criou o homem à sua própria imagem e à sua própria semelhança, que espécie de homem ele criou? Um homem espírito. Agora, se você notar, depois dele ter feito a criação e criado o homem espírito, a leitura encerra. Isto, agora, porque aquele que fez a pergunta encontre isso. Que Deus deu o domínio do gado, do peixe, tudo ao homem. Mas em sua formação ali, ele fez o homem a sua própria imagem para conduzir o gado, conduzir as bestas do campo, exatamente como o Espírito Santo guia o crente hoje. Então você viu que ali ele fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança, o homem espírito. Então você vê que nós somos a imagem de Deus. Por isso que eu falei que o Mombrana fala que você é o que você é por dentro. Então, por dentro você é a imagem de Deus. O homem, espírito, o espírito do homem é a imagem de Deus. Não que esse é por fora, né? Então, por fora cada um tem a sua imagem, mas por dentro somos a imagem de Deus. Esse foi o primeiro homem que ele fez. E o espírito não tem corpo, não tem braço, né? E nós vemos aqui que Deus é espírito. Como é que ele ia lavrar a terra sendo um espírito? Não tem como, ele não ia conseguir pegar numa enxada, não ia conseguir arar a terra, porque ele era espírito. Então, essa foi a primeira formação. E foi as palavras, Adão, o primeiro homem na criação inferior de Deus, a primeira criação dele mesmo. Então veio o Logos, o qual era o Filho de Deus. Então, logo que a palavra, o Logos é a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então,
Deus se fazendo a imagem do homem. Então, Deus fez o homem à sua imagem e depois Deus se fez a imagem do homem como filho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E eu tenho um lindo quadro em minha mente. Se vocês puderem fazer a pequena viagem comigo, eu creio que farei isto antes para levar a algum lugar. Tenho certeza disso, mas vamos fazer uma pequena viagem e voltar um pouquinho no tempo. Eu acho que não vai dar tempo de nós lermos tudo. Só mais um pouquinho aqui. Vamos voltar milhões de anos atrás. Alguma vez existiu alguma estrela ou luz ou qualquer coisa no mundo, tempo, quando havia aqui? Nada havia. Simplesmente eternidade. E toda a eternidade. E era Deus. E Ele estava no início. Agora vamos ler à beira desse corrimão aqui, olhar, ver essas coisas. Agora, Deus nunca foi visto por alguém, em nenhum tempo. Nenhum homem pôde ver Deus de forma de corpo, porque Deus não está em forma de corpo. Então, Ele era um espírito. Então, a imagem de Deus que Ele criou, espírito. Ele não está numa forma de corpo, né? Deus não está em forma de corpo. Deus é um espírito, veio? Correto? Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito, esse o fez conhecer. Então, o Filho de Deus, Ele fez conhecer. Ele é o corpo de Cristo. Tá bom? Acho que já deu o nosso tempo. 11h20 já. O pastor gosta que a gente para 11h25 para dar tempo para a escola. 8h25. 8h25. Então é isso. Nós lemos até o 10. Então vocês entenderam aqui qual foi o homem que Deus criou e qual foi o homem que Deus formou. Ele criou o homem espírito. Esse primeiro homem de Gênesis, a imagem de Deus. Deus é espírito. Você viu o irmão falando que Deus é um espírito. Deus ele não é uma pessoa ou tem corpo, como muitos outros vê, primeira, segunda ou terceira pessoa. Então não tem essa pessoa. Deus é um espírito. A pessoa de Deus está em Jesus Cristo. Então Ele fez o homem à sua imagem e depois Ele se tornou a imagem do homem, feito carne. O Verbo feito carne. E habitou entre nós. Vamos adorar a Deus com nossas ofertas? Santo Espírito, enche a minha vida. Hoje sou Cristo, eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, dá-me muitas almas a ganhar. Aleluia, 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 dou ao grande Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Irmão, faz uma oração final aqui para nós, para terminarmos. Deus, muito obrigado pela escolinha do Dominical, Pai. Abençoe o pastor Edivaldo, o pastor Aparecido, Pai. A escolinha que nós vamos ter agora, Pai. Que tudo seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus, está encerrada a escolinha. Depois a irmã vai cantar um hino, tá?